Tem que perguntar para a autorização de todo mundo, alguém? Muito bem, gravando então. Hoje é dia 11/5/2021 e o Alex Lucas é tímido, né? Tô brincando. Mas começando aqui a primeira live, a primeira aula ao vivo, síncrona, né, do cursinho Alvorada. Muito bem, é um nome excelente esse nome, né? Um bonito nome esse nome. E a gente vai fazer uma listinha de exercícios que eu vou apresentar agora. Ir para a guia, lista de exercícios, compartilhar. Boa! Vocês estão vendo aqui, gente? Dá para ver. Dá para ver? Boa, obrigado. Quem que falou comigo aí? Muito obrigado aí. Muito obrigado, Lídia, por não me deixar na solidão. Então tá, gente. Então vamos nessa aí. Eu não consigo ver vocês, mas eu tô aqui no celular aqui também. Então, se vocês quiserem escrever, vocês podem escrever também. Mas seria mais interessante se vocês falassem. Mas eu não vou ficar aqui pedindo amor também, né, gente? Porque ninguém merece. Tem que ter amor próprio um pouco também, né? Então, vamos nessa. Vamos lá. Então, texto para a questão 1. Eu vou começar lendo. E uma coisa que eu gosto de fazer antes de começar a ler os textos das questões é ler primeiro o enunciado, né? Porque às vezes, grande parte das vezes, o enunciado ele pode, se não já te dar dicas de qual é a resposta, pelo menos direcionar a nossa leitura, né? A gente já ficar mais atento em algumas coisas, né? Então vamos lá. Exercício número 1, Enem 2016. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período usado são reveladoras da... Bom, essa enunciado não deu muita coisa, né? Não deu muita dica, mas enfim, é isso aí. Então vamos lá. Texto 1. Documentos do século XVI algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, ou gente brasílica, e ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico destes eram muito mais populares. Assim, os termos negros da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Né? Então, os status econômicos e jurídicos, o que eles estão querendo dizer? Qual que era o significado dos indígenas para os portugueses, né? Status econômicos e jurídico tem a ver com o Estado, né? Com a coroa, né? Então, no sentido de eles serem uma denominação durante o século XVI teve muita escravização indígena, né? Então, assim, o termo econômico e jurídico, porque eles eram uma coisa, eles eram um bem jurídico, podia ser de propriedade das pessoas lá. Então, tem a ver com a escravidão. Mas, então vamos lá para o texto 2. Índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus, desinteressados pela diversidade cultural, imbuídos de forte preconceito para com o outro, o indivíduo de outras culturas, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas, né? Então, só para a gente lembrar, os tupinambás eram índios que tinham, que viviam aqui na costa brasileira, e os astecas eram o pessoal lá eu não me lembro se era da onde que era, gente? Vocês lembram de onde que eram os astecas? Eu não me lembro de onde que eram os astecas. A gente pode dar um Google aqui rapidão. Sempre confundo. No México. México, legal. Do atual México. Boa, gente, vocês estão afiadíssimos. Top. Então, vamos lá. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da A. Concepção idealizada do território, entendido como geograficamente indiferenciado. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. D. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. E E. Visão utópica configurada a partir de fantasias de riqueza. Olha só, eu não achei muito fácil essa questão não, hein?
que vocês acham, gente? Vocês têm algum chute? Vocês têm alguma coisa que vocês acham? Chuta. Se vocês não souberem, falo que tem alguma dica para fazer a questão, caso eu não me lembre da matéria lá na hora. Tem, total, né? Porque essa matéria, como o Enem, gente, eu acho que ele tem cada vez mais a tendência de ser mais baseado na interpretação do texto do que na gente decorar as coisas e lembrar na hora, né? Então, o que está falando os dois textos aqui? Do que eles estão falando? Eles estão falando da visão dos europeus com os índios, né? Com as populações indígenas, né? A visão deles para cá. Vocês acham que é a C? Por que a C? Por quê? As únicas coisas que vocês não caiu. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Se você estudar 35 coisas, vai cair a 36ª. É assim, gente. Então, quanto mais a gente estuda, né, mais as outras coisas que caem. Por que a C vocês estão falando, amigos, amigas, Lídia e Nara? O que vocês acham? Vamos ver qual que é. Posso falar, professor? Pode, por favor. Manda bala. Então, nos dois textos estão falando uma visão dos europeus para as outras pessoas, sabe, de fora, das terras que eles conquistaram. E aqui está falando compreensão etnocêntrica, e é a visão deles das outras etnias, não é? Eu estaria essa. Boa. Então, da hora mesmo, porque ele está falando da visão dos europeus, né, para os índios, né? Então, eles estão falando aqui como se fosse tudo a mesma coisa, né? Os portugueses e os espanhóis, eles tratam os tupinambás e os astecas como se fossem a mesma coisa, né? Assim como ele fala no primeiro texto, ele fala negros da terra. Então, tipo, não fazia muita diferença se era índio ou se era africano, né? Porque os negros são em referência aos africanos, os negros da terra são os índios. Então, é meio que tanto faz, meio que o povo é tudo igual, né? Então, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Ai, não dá para... Mas essa é a C mesmo, viu? É a compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Exatamente por isso, porque é os europeus que têm uma visão deles mesmo como centro de toda a importância, e o resto é o resto, tá ligado? Para eles não tem a diferença se é do Brasil, ou se é do México, ou se é bando de filho da puta, assim, de boca cheia, pode falar, que é realmente, é tudo igual para eles, né, mano? Dá uma raiva. Quanto mais história do Brasil você entende, você estuda, mais raiva você fica, assim, né? Então é comum você ir acumulando essa raiva, né? Que a gente transforme essa raiva em força motriz para mudar alguma coisa nesse país, né? Então, vamos lá para a questão 2. Vamos ler primeiro o enunciado. A prática histórico-cultural de matriz africana, descrita no texto, representava uma... Então, a gente já pode, né, já configurar o que a gente está falando de história africana e tal, né? Então, vamos lá. Texto 2. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes das naturezas, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros e etc. Também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Né? Então, está falando das bolsas de mandinga, né, que eram bolsas que as pessoas traziam para quê, né? Então, essa prática histórico-cultural de matriz africana representava uma expressão do valor das festividades da população pobre. B, ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. C, estratégia de subversão do poder da monarquia portuguesa. D, elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano. Ou E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. O que vocês acham? O que vocês acham, amiguinhos? Letra A, expressão do valor das festividades da população pobre. Festividades? Por que festividades? Será que está falando de festividades? B, ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado.
Temos uma divergência de opiniões aqui. E, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. Um falou A, outro falou B, outro falou E. Alguém, por favor, tome o microfone, solte sua voz e me explique qual foi o seu pensamento. Inara mudou também. E você, Ana? Mantém a B? Mantém a B. Ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado. Por quê? Por que você acha que é a B, Ana? Eu quero saber mesmo por que você pensou assim, porque a interpretação do texto, às vezes, a gente confunde, ou não confunde, mas às vezes a gente, né, vê coisa, interpreta de um jeito diferente, então. Você pode falar por quê? Ou você só acha que é a B, assim, porque é B de Babu Santana, que é um grande ídolo brasileiro aí. Importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsas de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, das violências, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, também para trazer sorte, dinheiro, mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Então, está falando de insegurança de tudo que é jeito, insegurança física, insegurança espiritual, insegurança em relação a catástrofes das naturezas, a doenças, a má sorte, a violência, a roubo, a briga. Então, está falando muito de desamparo social, está falando de desamparo tanto social, quanto espiritual, quanto de catástrofes da natureza e etc., né? Então, realmente está falando aqui, um instrumento para tentar minimizar o sentimento de desamparo social, que é essa, a resposta é a letra E mesmo. Mas, Ana, se você quiser falar o que você achou aí, que te fez pensar que pudesse ser a ferramenta de submeter os cativos ao trabalho forçado, se você quiser dar a sua visão aí, você fica à vontade que a gente debate aí, que a gente conversa. Essa é até a intenção aqui da aula, né? Se não, pensou nos sofrimentos deles. Total, tá falando total de sofrimento, tá falando de roubo, tá falando de violência, tá falando de insegurança espiritual, má sorte, tá falando de sofrimento realmente, o texto, né? Mas não tá bem falando de ferramentas para submeter os cativos ao trabalho forçado. Tá falando, na verdade, não é bem o contrário, mas é uma coisa que eles traziam, essa bolsa de mandinga, né? Era alguma coisa que eles traziam para dar um conforto espiritual, para dar um conforto, né, talvez metafísico, né, para falar que, para trazer sorte, para espantar um pouco a violência, para espantar ladrão, para espantar desastres naturais e doenças, que as doenças também é um arrodo no século XVIII ali. Então, é isso aqui, instrumento para minimizar o sentimento de desamparo social. E é interessante também reparar que o desamparo social não era apenas de escravos, mas homens brancos também, né? Porque no século XVIII era terrível, a violência era muito forte, era a insegurança de tudo que era jeito era muito forte, então o sentimento de desamparo era realmente bem generalizado, né? Vamos lá para a questão 3, então, Unesp 2016. O conceito de guerra justa foi empregado durante a colonização portuguesa do Brasil para. Então, guerra justa já tem um conceito aí. Vamos lá, texto para a questão 3. Prova da barbárie e, para alguns, da natureza não humana do ameríndio, a antropofagia condenava as tribos que a praticavam a sofrer pelas armas portuguesas a guerra justa. Nesse contexto, um dos autores renascentistas que escreveram sobre o Brasil, o calvinista francês Jean de Lery, morador do atual Rio de Janeiro, na segunda metade da década de 1550 e quase vítima dos massacres do dia de São Bartolomeu,
ponto alto das guerras de religião na França, compara a violência dos tupinambás com a dos católicos franceses, que naquele dia fatídico trucidaram, em alguns casos, devoraram seus compatriotas protestantes. Olha só que brisa, mano. Né? E o que vimos na França durante o período de São Bartolomeu? Então, tá entre aspas aqui, né? Tem uma... Quer dizer que é a fala do cara, né? E o que vimos na França durante o São Bartolomeu? Sou francês e pesa-me dizê-lo. O fígado e o coração e outras partes do corpo de alguns indivíduos não foram comidos por furiosos assassinos de que se horrorizam os infernos, né? Então, não é preciso ir à América, nem mesmo sair de nosso país para ver coisas tão monstruosas. Olha só que brisa que ele está comparando, né? Ele está comparando a noite de São Bartolomeu, que foi uma noite, que foi um episódio ali exatamente desse negócio da guerra de religião dos católicos contra os protestantes, no qual os católicos massacraram um monte de protestantes, mataram um monte de protestantes por pura ideologia religiosa, e chegou até aqui dizendo eles que mataram e comeram o fígado e comeram o coração por raiva, né, por serem furiosos assassinos, né? Então ele está comparando esse canibalismo esse terror canibalístico, né, dessa noite de São Bartolomeu, aí me segurando para xingar todo mundo, exato, com a antropofagia que rolava aqui no Brasil, pelos povos ameríndios originários aqui, que rolava a antropofagia, que era realmente o consumo de carne humana. Só que se a gente lembrar, o consumo de carne humana que rolava aqui no Brasil era a antropofagia ritual, né? Era um negócio que eles faziam porque tinham uma conotação religiosa, no sentido de que eles acreditavam que quando você comia a carne de uma outra pessoa, você adquiria as características dessa outra pessoa. Então, a antropofagia que rolava aqui, os índios, né, eles só comiam outros índios quando esses índios que eles iam comer eram guerreiros, valentes, bravos, que foram capturados nas guerras que rolavam, né? Então, se eu tenho um prisioneiro de guerra que eu levo para minha tribo, que eu levo para minha aldeia e coloco ele lá, e ele começa a chorar, começa a pedir perdão para Deus, começa a pedir pelo amor de Deus, começa a implorar pela vida, começa a dar sintomas sintomas de covardia, né, e de que não é um grande guerreiro, de que não é uma coisa, eles não comiam, eles soltavam o cara, deixavam o cara ir embora, porque se eles comessem aquele cara, se eles fizessem o ritual para consumir a carne daquele sujeito, eles iam adquirir a covardia, eles iam adquirir o medo, eles iam adquirir essa coisa. Então, a antropofagia que rolava aqui no Brasil, pelos povos indígenas, né, principalmente pelos tupinambás, rolava de fato, mas era muito diferente da noite de São Bartolomeu, que foi realmente os caras comendo de raiva, de matar o outro sujeito de raiva, porque o outro sujeito era um infiel, que era contra o Papa, né, lembrando que eram os católicos, contra os protestantes são aqueles cristãos que não seguem o Papa, né, mas comendo de raiva, de terror, assim, de uma parada mais, até mais selvagem do que a antropofagia que rolava aqui, que tinha toda uma lógica, tinha todo um pensamento, né. Tem até um conto que eles comiam achando que iam ficar mais fortes, eles vão ganhar no máximo uma dor de barriga, né. O texto português também sempre exagerando, do pai que era cego, exatamente, essa fita mesmo. Como é que chama? Era do índio Peri, eu acho, não é? Que é essa que é a história mesmo, que o índio, ele é capturado, o Guarani, exato. Não é não. Deixa eu ver aqui o texto, poema. Acho que é isso mesmo, né? O Guarani? Não, o Guarani é um livro, né? Mas é essa fita mesmo, que o índio, ele é capturado pelos outros, por uma tribo rival, né? E aí ele é preso, e aí
vai ser comido, né? Só que aí na tribo ele começa a chorar, começa a pedir, pelo amor de Deus, que solte, porque eu tenho um pai cego, que meu pai cego não vai conseguir sobreviver, porque eu que alimento ele, eu que sou responsável por ele, sem mim ele não vai conseguir sobreviver. E aí os índios que tinham capturado esse cara, ele fala, opa, peraí, velho, esse cara aí não é um guerreiro bravo, esse cara não é um corajoso e um cara assim que eu quero ter o que ele tem, porque se eu comer eu vou adquirir as características dele, né? Então ele é solto, né? Ele fala assim, ó, vai viver sua vida, vai cuidar do seu pai lá, que a gente não quer comer você não. Aí, olha só, né? Olha só, se alguém fala assim, né? Não quero comer você não, vai embora, sai fora aqui, muito chorão pra nós. Aí ele sai fora, vai, né? E aí ele vai encontrar o pai. Aí ele chega ao pai, não sei o que, estou aqui de volta, não sei o que. Aí o pai vira e fala, mas você não tinha sido capturado não pelos outros caras lá? Você não tinha sido capturado não? Né? Por que você está aqui? Por que você não foi comido? Porque ser comido também era meio que uma honra, assim, né? Tanto que quando eles eram os guerreiros bravos, quando eles eram capturados, eles ficavam lá e falavam, seus bosta, vocês não vão me comer, vocês são tudo um bando de bosta. Ele mostrava coragem nos últimos momentos de vida, que era realmente para mostrar a honra, para mostrar os bagulhos. E eram esses caras mesmo que eram comidos. Aí o pai chega e fala, mas você não ia ser comido pelo outro cara lá, por que você foi solto? Qual que foi a fita? Aí ele fala, não, mas eu fui capturado mesmo, só que eu pedi perdão, eu pedi pelo amor de Deus para eles me soltarem, que eu tinha você para cuidar, e não sei o que e tal. E aí eles me soltaram. Aí o pai dele fica puto da vida, porque é uma desonra total, é uma vergonha, e fala assim, você não é mais meu filho porra nenhuma, porque você é um cagão de merda, você é um chorão. Aquela, vai chorar, chore na minha, tá ligado? Ele fala, você não é mais meu filho, não quero mais saber nada de você, porque ser comido por outros guerreiros era uma honra para a tribo e para os pais, né, que achavam que isso significava que quem foi comido era um grande guerreiro. Aí o cara deserdado pelo pai, ele fala, puta que merda, eu fui pedir pelo amor de Deus para sair, fui desonrado, passei vergonha, vim aqui e meu pai não me quer mais, porque exatamente por eu ter feito essa coisa. Aí ele volta para a tribo onde ele tinha sido aprisionado e começa a matar todo mundo e sai numa fúria, começa a matar todo mundo até ele ser capturado de novo, e aí sim ele é comido pelaquela tribo, porque aí sim ele tinha mostrado que ele de fato era um guerreiro corajoso, era um indígena bravo. Isso, e Juca Pirama, exatamente. Passava rasteira nesse velho, não voltava não. Pois é, com um pai desse, né, pode crer. E Juca Pirama, muito, muito legal esse texto, viu, gente? Muito legal. Aliás, tem sobre a antropofagia ritual, se vocês procurarem no YouTube, vocês conhecem, como é que ele chama? O Eduardo Bueno, que é um professor de história também, que tem um canal super legal que chama Buenas Ideias. Ele fez o prefácio de um livro de um viajante alemão que chama Hans Staden, que vem para o Brasil no século XVI também e é capturado pelos tupinambás e ficam aqui uma cota, fica no Brasil e presencia a antropofagia e etc e tal. Depois vocês colocam lá no canal do Buenas Ideias. Mas, olha só, a gente deu uma volta, né, para falar sobre isso. Mas então a gente está falando aqui, o conceito de guerra justa, voltando aqui para a questão 3, foi empregado durante a colonização portuguesa no Brasil para justificar a captura, o aprisionamento e a escravização de indígenas, b, justificar a instalação de missões jesuíticas em áreas de colonização francesa, c, impedir a prisão e o exílio de lideranças e comunidades nativas hostis à colonização, d, impedir o acesso de protestantes e judeus às áreas de produção de açúcar, ou e, impedir que os nativos fossem utilizados como mão de obra na lavoura. O que vocês já acham, galeritas? Opa. Letra A, justificar a captura e a escravização dos indígenas. Muito bem, gente. Isso aí vocês estão dando com pau. Exatamente nisso. A guerra justa, né, era exatamente essa desculpinha de que eram dois motivos que justificavam a guerra justa, né? Que era o que eles chamavam para justificar exatamente o aprisionamento, a captura e a escravização dos índios. A primeira delas era quando eles falavam que os índios que tinham começado, né? Os índios tinham atacado, a gente estava se defendendo só, então tudo bem a gente capturar. E o segundo motivo era exatamente para punir esses indígenas
por conta deles serem demoníacos e serem infiéis e serem todas essas coisas. E o canibalismo, que na verdade não era canibalismo, era antropofagia, era usado como desculpa. E é interessante a gente lembrar a diferença entre canibalismo e antropofagia, porque o canibalismo, ele é simplesmente quando a pessoa come outro ser humano por guerra justa, né, Gabi? Fala aí, guerra justa, né, seu arrombado, filho da puta, né? Na raiva, né? Olha só, tá gravando isso. Mas o canibalismo... Justo, eu não sei pra quem. Pois é. O canibalismo é quando a pessoa vai lá e come a outra, simplesmente pelos valores nutritivos mesmo, ou porque, né, por comer mesmo. A antropofagia, ela tem um significado ritualístico, ela tem um significado religioso, um significado místico, que era exatamente esse o significado que os indígenas tinham aqui, que era que eles só comiam quem eram grandes guerreiros e indígenas corajosos e tal, porque eles iam adquirir as características dos índios que eles estavam consumindo, né? Então não era por faltar comida, não era porque não tinha comida, ou não era simplesmente por raiva do outro e ia lá e comia, não, tinha esse sentido religioso, esse sentido ritual, né? Então a antropofagia, ela é muito mais complexa, né, e muito mais cheia de nuances do que o puro e simples canibalismo, né? Então o canibalismo não tinha aqui, na verdade, o que tinha aqui era a antropofagia. Muito bem, pessoalzinho, top. Texto para a questão 4, gigantesco, FUVEST, vamos passar esse aqui. Vamos fazer esse aqui com um textinho um pouco menor, e depois eu tô a fim de mostrar um videozinho para vocês, que é um rápido documentário falando sobre as guerras de conquista dos portugueses. O que vocês acham? Tudo bem vocês assistirem ou vocês querem que a gente continue fazendo exercício? Se vocês quiserem continuar fazendo exercício, a gente pode continuar também. Mas eu estava a fim de assistir porque é bem interessante, assim, né? Quem fala é o Ailton Krenak, né? Uma das pessoas que falam que é um líder indígena e filósofo, e professor e escritor muito interessante, né? Então, vamos fazer esse exercício da FUVEST aqui, e aí, se ninguém se opuser, a gente assiste o documentário. Boa, para dar uma, né, uma descansada também, né, para a gente não ficar só exercício, né. Então, vamos lá, vamos fazer o exercício 5, da FUVEST 2021, agora. Com base na leitura do trecho e em seus conhecimentos, podemos afirmar corretamente que o Brasil, né, isso só para ler o enunciado antes, vamos ler a questão. No Brasil, a transição da predominância indígena para africana na composição da força de trabalho escrava ocorreu aos poucos ao longo de aproximadamente meio século, quando os senhores de engenho individualmente acumulavam recursos financeiros suficientes, compravam alguns cativos africanos e iam acrescentando outros à medida que o capital e crédito tornavam-se disponíveis. Em fins de século XVI, a mão de obra dos engenhos era mista do ponto de vista racial e a proporção foi mudando crescentemente em favor dos africanos importados e sua prole. Então, vamos lá. Podemos afirmar corretamente que no Brasil, a implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena, pois o emprego de ambos podia variar segundo épocas e regiões específicas. B. Do ponto de vista senhorial, valia a pena pagar mais caro por escravos africanos, porque estes viviam mais do que os escravos indígenas, que eram mais baratos. C. O comércio de escravos africanos foi incompatível com o comércio de indígenas, porque eram explorados por diferentes traficantes que competiam entre si. D. Havia crédito disponível para a compra de escravos africanos, mas não de escravos indígenas, pois a igreja estava interessada na manutenção de boas relações com os nativos. E a escravização de indígenas pelos portugueses foi impossibilitada pelo fato de que os povos nativos americanos eram contrários ao aprisionamento de seres humanos. O que vocês acham, gente? Tell me, babies. Lídia disse A. O Alex disse A também. A. Standing lá. Standing lá. Alguém mais? Dou-lhe uma.
Dou-lhe 2. Então, vamos clicar na A. E as outras não fazem muito sentido. Boa! A escravização dos indígenas foi impossibilitada porque os povos americanos eram contrários ao aprisionamento de seres humanos e os portugueses respeitavam muito os indígenas, né? Falaram, se vocês não gostam, a gente não vai fazer isso aqui. Desculpa aí, viu, gente? Né? É a A, realmente, muito bem, que bom que vocês colocaram a A. E a implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena, pois o emprego de ambos poderia variar segundo épocas e regiões específicas. Então, é exatamente isso. No século XVI, houve uma maior parte de mão de obra escravizada indígena, mas a partir do século XVII, já a partir de fim do século XVI, início do século XVII, já começou essa mudança da mão de obra escravizada indígena para a mão de obra escravizada africana, né? Mas isso não tem nada a ver de que a B, por exemplo, de que os africanos viviam mais do que os indígenas, ou o pessoal fala que os indígenas eram preguiçosos, ou que os africanos estavam mais acostumados com ser escravo. Gente, quem que fica acostumado com ser escravo? Hein, porra? Quem é que fica acostumado com ser escravo? Tem umas coisas que irritam, né? Mas realmente houve, no século XVI, a primeira mão de obra mais importante era a escravidão indígena, mas por conta de alguns motivos principais, e os mais importantes eram, primeiro, porque os indígenas morreram quase que todos, assim, né? Porque os portugueses chegaram para cá, primeiro trazendo muitas doenças, né? Então, a guerra biológica que houve dos portugueses contra os indígenas foi uma coisa avassaladora. Houve realmente uma crise demográfica, no sentido de que muitos indígenas morreram porque eles não conheciam as doenças trazidas pelos arrombados da Europa, né? Então, morreram por não ter o sistema imunológico, e também por conta deles serem dali da terra. Eles tinham muito mais condições de resistir aos ataques portugueses, porque eles conheciam a terra, porque eles conheciam os recursos, porque eles conseguiam fugir e conseguiam lutar e se organizar melhor para lutar contra. Então, até por isso também houve uma guerra de extermínio mesmo, quando os portugueses não matavam por doenças, eles matavam de fato por guerra mesmo. E aí foi se trocando essa mão de obra. A mão de obra indígena era muito difícil a mão de obra escrava indígena era muito difícil de você manter, e o desenvolvimento da mão de obra escravizada africana começou a se tornar uma atividade econômica extremamente lucrativa, e aí, a partir ali mais ou menos da metade do século XVII, 1630, 1650, quando começou o ciclo da cana, realmente, de açúcar a ficar mais em evidência, a escravidão, o tráfico negreiro começou a ser muito, muito lucrativo. Então, realmente, eles abandonaram essa tentativa de escravização indígena, que era difícil, para se concentrar no tráfico de africanos, que se tornou a segunda. Eu não sei se eu posso falar exatamente assim, mas uma das atividades econômicas mais lucrativas de todo o período colonial, sem dúvida, né? De todo o período colonial e imperial, né? Porque até o fim do Império, até o fim de 1888, ali que o tráfico negreiro é uma das atividades mais lucrativas de todas, né? Muito bem, gente. Então, está falando aqui que realmente teve, o começo da escravidão africana não impediu que ainda houvesse a escravidão indígena. Realmente houve essa ao mesmo tempo, os dois, mas houve essa troca aí, porque era muito difícil escravizar os indígenas e porque a escravidão africana se tornou muito lucrativa. Então, eles focaram aqui nesse aspecto da escravidão. Tá bom? Pode ser? Posso colocar o videozinho lá, então, para nós, para a gente assistir, que eu achei muito interessante, que eu assisti com um outro pessoal lá, e eu achei muito legal, e os meninos gostaram bastante também. Então, eu vou só parar a gravação aqui e colocar aqui. É esse aqui. Alguém já viu esse aqui? É um documentário que tem no Netflix.
Tá dando para ouvir, gente? Tá dando para ouvir o documentário? Show de bola. Então vamos que vamos. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Tinha gente aqui com história, alguns desses povos com história de 2.000 anos. Os Guarani hoje se atesta que tinham 4.000 anos, digamos assim, de compreensão de si como povos, e que se relacionava com os povos andinos e que reivindicavam diante dos andinos uma territorialidade e um respeito pelos povos andinos desse território, que é uma parábola dessa parte que vem lá do que seria o Pantanal, passando por parte do que é Mato Grosso, o Noroeste Paulista, atravessando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pegando uma parábola desses territórios que formam uma cosmogonia onde os Guarani circulam caminhando em busca dessa tal de terra sem males. Uma cosmovisão Guarani que busca um lugar que é um espelho da terra, mas que não tem todos os defeitos daqui da terra. Um lugar melhor do que a terra, que é a terra sem males. Hoje, a gente, por exemplo, vai olhar em áreas que são de terra firme, quer dizer, longe dos grandes rios, e você encontra também um monte de evidências de populações lá ocupando. Quer dizer, qualquer lugar na Amazônia que você cave um buraco, você encontra evidências de populações indígenas do passado. Ao longo do Rio Amazonas existiram sociedades complexas, sociedades que eram estratificadas, tinham exércitos, tinha camada de sacerdotes, etc. Mas o que se pode dizer é que essa população não era de nenhuma maneira homogênea. Ela era bastante diferenciada. Você tinha gente digamos assim, com elaboração de processos construtivos de uma identidade, de uma cultura de 2.000 anos, de 3.000 anos. Mas você tinha povos também que circulavam e que podiam ter vindo dos Andes nos últimos 200, 300 anos. Eles iam fazer uma adaptação ecológica à paisagem, a nova paisagem que eles iam encontrar, que era do Cerrado, da Mata Atlântica. Essa formação que a Mata Atlântica apresentou quando os europeus chegaram aqui, que os viajantes, os naturalistas piraram com essa Mata Atlântica era o produto, o resultado de alguns milhares de anos de interação com seres humanos que fizeram esse jardim. Era um sistema em rede, era um sistema bastante
movimentado, né? E é uma coisa, seria uma espécie de mundo, assim, um mundo que poderia parecer assim, com o mundo europeu sem a sua Roma, né? No sentido que você não tinha uma capital, um lugar que centralizava, em que todas as estradas, né, vão dar em Roma. Você tinha, mas elas estavam conectadas. O que a gente encontra de estradas, o que a gente encontra hoje de geoglifos, o que a gente encontra de canais, a gente encontra, esse pessoal estava ocupando esse espaço, esse pessoal estava circulando, esse pessoal estava encontrando. Com os Aimara, com os povos andinos, com o império do Taiwan-Tsuyu que tinha em todo aqui os Andes. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Quando o Humberto Mauro filmou a descoberta do Brasil, aquilo lá era o que os brancos filhos dos portugueses pensam que foi a descoberta do Brasil. O mito de origem do Brasil é aquela descoberta, né, com as caravelas, aquela missa em Monte Pascoal. É um mito de origem, gente. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado com essa história. A gente pode buscar entender a nossa história com as diferentes, digamos, matizes que ela tem e ser capaz de entender que não teve um evento fundador do Brasil. Quando os europeus chegaram aqui, eles podiam ter todos morrido de inanição, escorbuto ou qualquer uma outra pereba nesse litoral, se essa gente não tivesse acolhido eles, ensinado eles a andar aqui e dado comida para eles, porque os caras não sabiam nem pegar um caju. Eles não sabiam, aliás, que caju era uma comida. E eles chegaram aqui famélicos, doentes, e o Darcy Ribeiro diz que eles fediam. Quer dizer, baixou uma turma na nossa praia que estava simplesmente podre. A gente podia ter matado eles afogado. Durante muito mais do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados chegando na nossa praia. Querer configurar isso como uma conquista nos termos de uma guerra de conquista do que aconteceu no México, no Peru e em algumas outras regiões, seria ignorar a extensão dessa costa atlântica. Para ocupar, para chegar ao mesmo tempo em todas essas bacias que desembocam no Atlântico, você não tinha que ter uma canoa com 37 português. Você tinha que ter 300 canoas com pelo menos uns 3.000 e tantos portugueses para chegar na nossa praia. Você tinha que fazer um desembarque aqui. Não teve um desembarque. Os primeiros registros dos contatos, há um desejo de estabelecer trocas, há um desejo de encontrar mercadorias, metal, ouro, logo isso não se realiza, então é o pau-brasil, são papagaios, são macacos, mas não só, já os portugueses também capturam escravos. Então, são trocas, mas já são trocas também, eu acho, desde o início, marcadas por uma tensão de uma sociedade, que é a sociedade portuguesa, de comerciantes que estão nesses navios, da monarquia portuguesa, interessada já na conquista, na dominação, de impor o seu ponto de vista. Lévi-Strauss mostrou isso muito bem nos estudos dele, essa grande diferença de mentalidade entre os europeus e os povos americanos, os indígenas americanos,
ao contrário dos europeus, os indígenas muito abertos à alteridade, a incorporar o outro, a diversidade, né? Como parte sempre integrante da sua visão de mundo. Enquanto os europeus não, eles não veem o outro, eles sempre, quando veem algo, eles projetam sobre o outro o que eles querem ou o que eles não querem. No caso, por exemplo, o demônio, o pagão, o infiel. Enquanto os índios estavam querendo saber que tipo de corpo esse pessoal que chegou tem, né? Se eles são mortais, se eles apodrecem, se eles morrem, se eles cagam fedido, né? Os espanhóis estavam discutindo, os espanhóis, os portugueses estavam discutindo se esses caras tinham alma ou não, se podiam ou não ser escravizados, né? Então... Nos enganaram de muitas formas, com agrados, com afagos, né? Com presentes. Então, né? Foi um roubo e foi também essa questão o roubo da própria consciência, né? Também. Porque acho que a gente, quando percebeu que não era, talvez metade das coisas já tinha ido. Né? Portugal resolve ocupar o território. É claro que ainda de maneira muito tênue, mas compartilhando com particulares, estabelece a doação de vastos territórios no Brasil, ao longo do litoral, e promove, então, portanto, a ocupação desse território. A ocupação significa a fixação de portugueses, a fixação de colonizadores, tendo em vista a implantação de um sistema produtivo. Produzir exige trabalhadores. Esses trabalhadores serão escravos. Se trata de implantar um sistema de produção do açúcar, capitania de Pernambuco, São Vicente, são as que inicialmente têm algum sucesso, já escravizando indígenas. Quer dizer, quem vai trabalhar são escravos que vão ser capturados. Isso se dá também na manipulação das guerras indígenas, entre os indígenas. Os portugueses logo percebem que a organização social tupinambá pressupõe a guerra. São sociedades guerreiras, são tribos que lutam entre si. Mas há uma dimensão ritual, há uma dimensão construtiva, digamos assim, nessas guerras. Os portugueses manipulam isso para utilizar alguns indígenas contra outros, algumas tribos contra outros, com o objetivo de conquistar escravos, conquistar esses trabalhadores. O entendimento que os portugueses estavam tendo de que podiam escravizar os índios foi um dos principais motivos dos índios começarem a queimar os engenhos, queimar as novas sítios coloniais e entender que os brancos eram invasores. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. Os indígenas vão reagir. Eles vão reagir, isso temos aí um início de um conflito que é essencial da colonização. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. E isso tem um início lá nos anos de 1530 e vai percorrer toda a nossa história. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira.
Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E, legalmente, a legislação estabelecida pela monarquia, já em 1570, criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. A própria Igreja Católica mesmo tentou evangelizar e muitos que não aceitavam era morto, né? Muito de nós era proibido de falar a língua, era proibido de assumir um nome indígena, por exemplo, né? Tinha que negar para poder ser aceito. Então, muita gente negou a sua própria identidade, ou mesmo para evitar ser morto. Foi só no início do século XVII, ou seja, por volta de 1620, 1630, que os escravos africanos começaram a ser a maioria nos engenhos de açúcar. Até então, a maioria dos trabalhadores escravos eram indígenas. Os portugueses para o sertão, com gado, com essas fazendas, estão encontrando indígenas. São os mesmos indígenas, alguns que recuaram do litoral fugindo do contato e da guerra, ou indígenas que lá viviam há milhares de anos e que resistem. Bem, começam a pôr gado, uma fazenda de gado, os indígenas comem o gado. E isso é interpretado pelos portugueses. Os povos indígenas estão atacando as fazendas de gado, estão impedindo a expansão da nossa economia, impedindo, portanto, o avanço do Império Cristão. Tanto é que logo nos anos 60 começa a surgir uma imagem, que depois é reiterada, de que a expansão portuguesa no sertão está sendo parada por um muro que o demônio criou no sertão. Um muro de índios bárbaros, índios selvagens, que resistem à presença portuguesa. Essa guerra se define como total, efetivamente, numa reunião que ocorre na Bahia, em 1669, e nessa mesa grande, como eles chamam, uma grande reunião, se estabelece que, então, a partir de agora, as guerras contra todos os índios do sertão são todas guerras justas, porque os índios do sertão são bárbaros que resistem à expansão da fé. Então, agora, é como que se declara uma guerra total. Nesse processo, né, a uma certa altura, você não tem mais volta. E eu acho que o ponto de vista, assim, o momento que você não tem mais volta nisso é o momento em que, de um lado, as epidemias estão graçando de maneira... Você imagina o seguinte, o Anchieta fala 30 mortos por varíola no recôncavo baiano. Não dá nem para enterrar todo mundo. Você tem que ter essa ideia que, de repente, o mundo começa a acabar. Todo mundo começa a morrer. Uma série de surtos de doenças enfraqueceram enormemente essa humanidade indígena que não estava preparada para isso. Quer dizer, a ideia de utilizar essa fragilidade biológica, essa ausência de anticorpos, e contaminar os indígenas e levar essas doenças a eles, isso está o tempo todo dado. Então, num certo sentido, há uma guerra biológica. O que se passou aqui durante o processo colonial se você colocar a demografia, como alguns estudos sugerem, na ordem de 80 milhões para as Américas, isso em 1500, 1492, você verá que o que desapareceu boa parte da humanidade em 100 anos. Né? Então, a gente normalmente não tem essa dimensão do fato. Talvez tenha sido, proporcionalmente na história da humanidade, um dos maiores holocaustos populacionais que a gente tem notícia.
os próprios portugueses vão ler essas guerras, promovidas na segunda metade do século XVII, e vão lamentar o fato de que foram guerras de extermínio. Dizendo, bem, no final nós conquistamos esses territórios, mas despovoamos esses territórios, porque o extermínio dos grupos indígenas também nos deixou vastos territórios sem povos para ocupá-los. Com essa articulação entre contágio, matando por doença, né, e assalto aos lugares onde os índios viviam, a gente chegou ao século XX com uma política do Estado brasileiro, já na República, né, que era de parar de matar aqueles índios. E é o que o Marechal Rondon fez, né, quando ele criou o Serviço de Proteção ao Índio, que precisava de ter um contingente de nativos vivos para constituir a nacionalidade. Os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância. Um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Essa guerra é contínua. Ela não foi um fato histórico que acabou no século XVI. Ela fez parte de toda a expansão do Brasil por outras regiões, além da costa atlântica. Ela fez parte da entrada nos sertões, São Francisco. Ela fez parte depois da própria ação do Brasil na região fronteira do Chaco, né? Faz parte da guerra com o Paraguai também, ela integra esse episódio. Ela faz parte da expansão cafeeira, da borracha, depois do cacau na Bahia. Todos os grandes ciclos econômicos de desenvolvimento, os índios sempre foram atingidos pesadamente. Índios Yanomamis morreram em choque com garimpeiros. Nós estamos de frente de um múltiplo homicídio que eu não posso deixar de caracterizar como genocídio. Os índios alegam que essas são suas terras originárias, onde viveram seus antepassados e de onde eles teriam sido expulsos. Já os produtores rurais dizem que eles são os verdadeiros donos. Essa proposta de emenda constitucional defendida pela bancada ruralista passa para o Congresso a decisão de demarcação de terras. O relatório também proíbe a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Quando o índio invade, há uma reação do produtor a esses impasses, a morte, mas a morte de um lado e morte do outro. Guerra que a gente vive, né, para ter os direitos garantidos, né, é a guerra que a gente enfrenta para manter a nossa cultura, né, é a guerra que a gente enfrenta contra os madeireiros, né? Então, a gente diz guerreiro porque é uma palavra que vem de guerra mesmo, e a gente vive numa guerra constante, né? Todo dia, é um dia após o outro, né, sem saber quem é que vai mais ser vivo, quem é que vai mais ser morto. A guerra é um estado permanente, né, da relação entre os povos originários daqui, que foram chamados de os índios, sem nenhuma trégua até o da manhã, quando nós estamos aqui conversando.
Indígenas atearam fogo num caminhão e numa colheitadeira que custam mais de R$500 mil. Indígenas tomaram 3 armas dos militares e atearam fogo na viatura e ainda agrediram os policiais. Esse impasse sobre quem realmente tem direito sobre a terra já dura décadas aqui no Mato Grosso do Sul. Ruralistas também avançam para um outro objetivo. E aí, galerinha, o que vocês acharam? Forte, né? Forte, né, velho? Nossa senhora, velho. Fica até arrepiado assistindo essa porra, velho. Pesado, né, mano? Muito pesado. Fala, Lídia. Não? Foi só sem querer aí? Cara, eu fiquei em choque. Eu tô em choque, na verdade. É A forte. gente pensa que é mais simples, mas é tão complicado. E a mentalidade do povo não muda. Nada muda e fica tudo estagnado. É a mesma coisa desde 1500. Não, e ainda e o Ailton Krenak, né, que era esse rapaz aí, o indígena mesmo, estava aí, ele foi no Roda Viva esses tempos atrás, aí, acho que 2 semanas atrás ele foi no Roda Viva, e aí ele estava falando, porque o pessoal estava falando, será que pode ser chamado de genocídio, essa matança realmente por omissão, que alguns falam que o governo federal está fazendo, tal. Ele fala que vocês estão em choque, vocês estão de cara por conta desse genocídio aqui, isso porque está atingindo o branco e está atingindo a classe média agora, porque genocídio, a gente convive com genocídio, com extermínio há 500 anos, velho. É muito, muito pesado, velho. Essa frase dele foi muito, muito forte. Ainda bem que eu tenho terapia amanhã, né? Pois é, eu tive hoje, a minha eu fiz hoje, né? Eu vou ter que esperar uma semaninha ainda para falar sobre isso. Será que tem como mandar esse link no vídeo do Zap? Com certeza, dá para mandar, sim. É forte, né, velho? É forte. Foi muito, muito pesado. Mas, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado aí. Tem outro documentário, fala das terras, Falas da Terra da Globo, fala sobre os indígenas na atualidade também. Qual documentário? Você lembra o nome, Manuela? Então, professor, é assim. Eu tava assistindo o Big Brother, né? Aí passou o comercial falando que ia ter esse documentário. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso assistir. Aí eu fui lá, insisti pra minha mãe assinar a Globoplay. Levei 30 esporrinhos, mas ela assinou pra eu assistir. Aí também eu não sei se ela vai assinar mais um mês, porque já levei os esporrinhos necessários, né? Mas você assistiu? Assisti, e é muito, 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 muito bom. Ele passou depois do Big Brother no outro dia, e eu fiquei chateadíssima que eu já tinha assinado. Putz. Mas é muito bom. Ele fala... Aparece esse homem também, eu não me lembro o nome dele agora. O que pintou o rosto. Isso. Apareceu toda a história desse homem, contou a história de mais umas 3 mulheres que passaram... Uma dessas mulheres, o pai dela foi assassinado, que ele era o responsável. Nossa, velho, você chora. Caraca. E também tem a questão de alguns jovens indígenas da atualidade que eles têm redes sociais e que eles são digitais influencers, né? Aí eu comecei a seguir todo mundo no Instagram. Ótimo. Eu sigo vários no Twitter. Mas é muito legal. O nome é Falas da Terra mesmo. Tem na Globoplay. Falas da Terra, que chama? Isso. Vou até anotar aqui. É muito legal, muito, muito, muito. Brabíssimo. É legal entre aspas, né? Você fica informado, mas... É informativamente rico. Isso mesmo. Eu vi o comecinho desse aí. É bem massa mesmo. O começo já é meio chocante. Pô, pode ir pá, velho, pode ir pá. Não, da hora demais, gente. Bom, galerinha, é isso aí. Muito obrigado aí pelos guerreiros que ficaram até o fim. Essa foi a nossa live aí. Se vocês quiserem, a gente pode se encontrar mais vezes para assistir outros documentários aí. Esse é um documentário que tem guerras do Brasil, né? Então, ele fala sobre várias guerras do Brasil, tem guerra do Paraguai, tem guerra de várias outras coisas, e se vocês quiserem, a gente pode se juntar aí, sei lá, 2 vezes por mês, assim, semana sim, semana não, pra gente assistir um documentáriozinho aí, trocar ideia, né? Até porque eu acho que ninguém eu pelo menos não tô saindo muito, não tô tendo muito contato humano, então é sempre bom trocar ideia com pessoas, né? Não ficar só conversando com as vozes da minha cabeça, né? Ai, gente, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu vou parar de gravar aqui,
E, muito bem, alguém tem mais alguma coisa a dizer aí? Gostaria de fazer considerações finais?